Muito boa noite, está no ar mais uma edição do Resenha Semanal. Como é apanágio do programa, vamos dedicar as atenções hoje a analisar alguns assuntos que marcaram a semana. Falo nomeadamente da retoma dos trabalhos na Assembleia da República e também das negociações em torno da reestruturação da dívida pública de Moçambique junto dos credores, negociações estas que tiveram lugar em Londres. Como é habitual, para nos ajudar a analisar estes assuntos, temos os nossos painelistas residentes. Está connosco hoje António Muxanga, está também Miguel Mabote, está também connosco Silvério Ronguano e Rui Janeiro. São estas figuras que estarão connosco nos próximos minutos a nos ajudar então a abordar exaustivamente os temas que nos propusemos debater hoje. Antes de darmos o pontapé de saída da nossa conversa, começaria por interagir consigo, caro António Muxanga, e procurar saber de si como foi a sua semana. Muito boa noite. Boa noite. Primeiro agradecer a Deus pela proteção e vida. Não vou falar da minha semana, mas vou falar das minhas últimas 2 semanas. As minhas últimas 2 semanas correram bem. Não pude estar no programa porque estou num grupo restrito da revisão da Constituição da República e naquela sexta-feira estava muito ocupado. Ao longo das 2 semanas fui marcado negativamente pela conferência, aliás, o Conselho Coordenador da Migração, que ia discutir apenas a corrupção dos funcionários e deixou de discutir uma questão muito importante: emolumentos pecuniários dos funcionários da migração. A lei que cria o Serviço Nacional de Migração prevê que 60% do dinheiro arrecadado fica com a migração para os serviços e pagar emolumentos pecuniários aos funcionários. Desde 2015, os funcionários da migração não recebem esse dinheiro. Espero que o ministro veja o que está acontecendo, porque está a violar um dispositivo do Estado. Passaria a palavra agora para si, caro Miguel Mabota. Como foi a sua semana? Não, minha semana foi boa, graças ao provedor de todas as coisas, que é Deus. E uma mancha foi a morte do pastor José Schlauli, da minha igreja, a igreja Fé Apostólica. Então foi isso que me constrangiu. Muito bem, Silvério Ronguano. Bom, eu tive uma semana muito má, marcado negativamente. Primeiro, porque a solução da questão dos transportes, portanto, dos trabalhadores do EPTM da Matola, não está a acontecer. De novo, estamos a assistir à mesma brincadeira que foi feita antes. Estamos a assistir coisas tristes na Matola, até por isso queria me solidarizar com a população de Godosa, Mocatini. De fato, tem razão na luta que está a fazer, mas a questão das vias de acesso, até não chegarmos ao cemitério de Bedene, a situação que temos na Machava, a situação que existe no Fomento, parece que este governo já desistiu. Se Carlos Costa não quer pôr o seu lugar à disposição, se não aguenta, não aguenta, sai. Passaria a palavra para si, Rui Janeiro, também, de forma muito breve, saber como foi a sua semana. Bem, boa noite. Eu tive uma semana abençoada, dedicada ao meu trabalho. Eu penso que foi uma semana frutífera e agradeço a Deus por essa oportunidade. Pois bem, mesmo para dar o pontapé de saída ao primeiro tema que vamos analisar na edição de hoje do Resenha Semanal, começaria por interagir consigo, caro António Muxanga. Tem a ver com o entendimento, vamos assim dizer, entre as chefias das bancadas parlamentares na Assembleia da República, entendimento este que foi saudado pela Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, em relação àquilo que vai ser o processo de revisão pontual da Constituição, tendo em conta a necessidade de acomodação do processo, do pacote de descentralização. Queria ter de si a leitura que faz sobre a leitura que tens acerca deste processo e que sinal transmite então este entendimento entre as 3 chefias das bancadas parlamentares. Primeiro, saudar o entendimento que não começa apenas com as chefias das bancadas parlamentares, mas começa nas comissões especializadas, onde as 3 bancadas estão representadas, nomeadamente na primeira e quarta comissão, em que identificamos algumas questões que não estão previstas no acordo, que poderiam criar uma situação de ingovernabilidade depois da eleição dos governadores. E depois fomos identificar algumas questões que também poderiam criar a situação de inconstitucionalidade e depois fomos descobrir quais poderiam ser as possíveis soluções de forma a flexibilizarmos. E não tendo mandato suficiente para fazermos isso,
porque o projeto vem dos 2 altos dirigentes do país e tivemos que acionar as chefias de bancadas que prontamente responderam ao nosso apelo. Carlos Janeiro, quero ter também o seu comentário sobre estes avanços que vão se registrando no sentido de acomodar efetivamente o pacote de descentralização já proposto, saído de um consenso entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama. Segundo as declarações de Afonso Mushanga, detectou-se lacunas, mas há todo um trabalho no sentido de se ultrapassar essas lacunas e viabilizar efetivamente este projeto. Bem, é preciso tomar em conta que é um processo de negociação que envolveu primeiro o chefe do Estado moçambicano e o líder da RENAMO. Claramente, sem negociação, houve aquilo que chama-se de entendimento para um consenso. Esta parte eu penso que já está ultrapassada. Mas a outra parte é o fato de que há vontade política por parte do governo de Moçambique, também há vontade política por parte da RENAMO em viabilizar esse pacote da descentralização. Se nós tomarmos em conta, não é só o problema que a RENAMO coloca, mas também não é um problema só do governo, é o fato de que este pacote da descentralização ele vai melhorar aquilo que é o aprimoramento do desenvolvimento local. Uma vez que estamos a falar de órgãos locais do Estado, há interesse de ambas as partes em viabilizar esse projeto. Eu penso que as bancadas têm tido uma boa interação em termos de diálogo, né, ao nível também dos partidos. Isto é frutífero para a construção da democracia, não só democracia multipartidária, mas também para o crescimento e apoderamento do Estado de Direito democrático, uma vez que o pacote da descentralização e os restantes projetos que possam vir como questão da desmilitarização são elementos extremamente fundamentais para a construção do próprio Estado de Moçambique. Do DDR, portanto, da desmilitarização, desarmamento e, portanto, desmilitarização, desmobilização e reintegração, ainda vamos aprofundar. Passarei a interagir consigo, Carlos Silveira Ronguan, de forma, em linhas breves, também queria ter o seu comentário acerca deste processo que está a decorrer na Assembleia da República. Bom, portanto, quando nós estamos a falar da retoma dos trabalhos na Assembleia da República, inclui claramente este pacote de descentralização, que é muito importante, mas inclui muitos outros aspectos também que estão a ser discutidos. E o que mostra a Assembleia da República é que tanto os outros aspectos como este pacote é discutido a 3 e não a 2. Neste momento, efetivamente, está a se discutir muitas questões importantes, que o MDM, aliás, já veio chamar a atenção publicamente, como deviam, de fato, acontecer, e acredito que se tivesse participado nessas discussões desde o princípio, se calhar muitos dos aspectos vão ser discutidos agora, nem seria necessário, porque teriam sido acartelados, mas vale tarde que nunca. Portanto, neste momento, efetivamente, as 3 bancadas representadas estão a discutir, estão a debater, estão a afinar, e é muito importante também que este debate que acontece na Assembleia da República seja também apossado pela sociedade civil, que junto das bancadas, portanto, parlamentares, vai dando os seus inputs, os seus subsídios, porque se nós trabalharmos em conjunto, trabalhamos todos juntos, somos mais fortes. Agora, outro aspecto que é fundamental é referir que o pacote, portanto, da revisão da Constituição tem a ver com a questão da descentralização, com a questão do poder local. E o que nós, de fato, assistimos hoje, como já referi, por exemplo, na Matola, um poder local que está a funcionar mal, e aquela ideia que o MDM sempre se bateu da necessidade de responsabilizar alguém, que haja, de fato, alguém que é cabeça, que possa assumir a sua responsabilidade, estamos a ver hoje na Matola, que é fundamental, porque se não tivéssemos alguém concreto como o Calixto Costa, não saberíamos a quem adjudicar estes erros dramáticos. Passaria a palavra agora a si, caro Miguel Mabot. Quero ter também a sua percepção sobre aquilo que está a acontecer na Assembleia da República, este entendimento entre as chefias das bancadas parlamentares, o trabalho produzido pelas comissões especializadas, no sentido de viabilizar os consensos políticos alcançados entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama. Bom, eu tenho uma percepção e apreciação positiva, portanto, daquilo que é a atividade da Assembleia da República, nesta retoma dos trabalhos. Há uma harmonia inédita, não é?
que não tem registro nos últimos tempos, não é? Nós já assistimos debates de determinadas matérias, mesmo fulcrais, que de interesse nacional, mas que desta vez há uma sintonia, há uma harmonia de tal forma que as três bancadas parecem ser uma única bancada. Isso pelo menos nas intervenções e nas interpretações. E isso é muito importante, se calhar porque estão a obedecer um comando dos seus líderes, não é? Então aí não pode haver dissonância daquilo que é o comando dirigente em relação às bancadas. Mas não deixo de dizer e agradecer que, se fosse assim, em todas as matérias, não é, de interesse nacional, nós teríamos uma Assembleia da República com outro timbre, não é? Não aquele que até as crianças chegam de apelidar de Escolinha do Barulho. Muito bem. Outro ponto de grande relevância nesta questão da paz efetiva, quando se fala do alcance da paz efetiva, não é só o pacote da descentralização. A par disto está a questão da desmilitarização. E sobre esta componente eu queria ter de si, caro António Muxanga, a sua percepção sobre o ritmo em que está a andar, sob o ponto de vista de horizonte temporal, o timing versus o pacote de descentralização, já temos na Assembleia da República, mas a questão da desmilitarização, que é outro ponto relevante nas negociações entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO. Quem conhece o timing disso são os dois, por isso perguntar aqui a nós qual é o timing disso é extemporâneo, porque não vamos de responder nada. Eu acho que o mais importante é esperarmos que os dois dirigentes, e tendo em conta que estão a negociar de boa fé, consigam nos indicar os caminhos que temos de percorrer. Agora nos indicaram os caminhos sobre a descentralização, estamos a trabalhar. Quando nos indicaram os caminhos sobre a desmilitarização, também teremos que seguir. Muito bem, mas fica aqui a questão, tendo em conta a relevância do assunto. Se por um lado tivemos o pacote de descentralização que foi submetido, é suposto meses depois seguir-se então o processo de desmilitarização. O calendário dessas questões é o presidente da Câmara com o presidente Nyusi. Porque tentar criar outro tipo de situação aqui, só vamos devagar e acabaremos nos enganando entre nós mesmos. Eles é que estão a dirigir o processo. O presidente Nyusi é o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, as forças que são da Frelimo, e o presidente da Câmara é o comandante-chefe das forças da RENAMO. Portanto, os dois é que devem nos mostrar o caminho. Qual é o tempo? Não sei. Muito bem, Rui Janeiro, queria ter o seu comentário sobre este aspecto da relevância também do processo de desmilitarização que surge ao lado do pacote de descentralização. Bem, é preciso que seja importante, sim, de certa forma, a questão da desmilitarização da RENAMO e a reintegração, né? Eu penso que é um ponto importante, pelo fato de que não podemos ter um partido político que ainda está militarizado. A democracia ela é feita não por alianças militares ou por existência de um grupo militar. Nós estaríamos a minar a democracia em Moçambique. Mas há um elemento importante, pelo fato de que o líder da RENAMO e o chefe de Estado moçambicanos terem se entendido sobre o pacote da descentralização, eu tenho a esperança de que o líder da RENAMO também vai dar passos significativos para a desmilitarização, desmobilização e reintegração da RENAMO. Agora, o elemento também que é mais importante é o fato de que temos que tomar em conta que deve haver uma verdadeira monitoria desses acordos. A questão da monitoria, da implementação dos acordos é muito importante. É necessário que a própria RENAMO e o governo participem no processo da monitoria desses acordos. Não basta só termos um bom pacote de descentralização que, no fato, não haja uma verdadeira efetivação. Não basta só termos a RENAMO desmilitarizada, né? Embora o MDM não está muito preocupado em dizer que a RENAMO tem que se desmilitarizar, eu penso que é importante, mesmo para o crescimento da própria RENAMO, é necessário desmilitarizar a RENAMO para apoderar-se a RENAMO de um espaço político novo, um espaço político em que a democracia multipartidária em Moçambique está a crescer aos ritmos que a própria RENAMO se beneficia. Passei a palavra para si, Miguel Mabode, queria ter também o seu comentário acerca desta questão do processo de desmilitarização. E quanto a essa questão, eu vou divergir um bocadinho com o meu lado esquerdo aqui. É assim, é que nós quando falamos em termos de timing, é que as duas questões, tanto, como que chama? O pacote de descentralização e a desmilitarização. Quanto a desmilitarização, tanto são prioritários, são condicionantes ao processo de paz,
não é? Nós sabemos que é um imperativo que o chefe de Estado convoque eleições já à luz desta lei com esta revisão. Já cautelada. Carlos Silveira Ronguane, queria ter de si também o seu comentário sobre este aspecto. Eu sempre fico preocupado quando se fala da desmaterialização como se fosse a troca da descentralização, porque o discurso que eu tenho acompanhado, ouvido, é que o presidente Nunes e a Frelimo os principais interessados com a descentralização, que até são eles, digamos, que até excluíram o MDM, que tomaram a iniciativa da descentralização. Portanto, eu me recuso a ligar as duas coisas. Portanto, a descentralização não interessa apenas a RENAM, não interessa apenas ao MDM, não interessa apenas a Frelimo, interessa ao povo moçambicano. E por aquilo que nós estamos acostumados a ouvir, a não ser que agora seja diferente, é que a iniciativa da descentralização, esta que estamos a ter, é do presidente Nunes. Portanto, parece-me que são duas coisas completamente diferentes. O segundo aspecto que acho que é importante referir é que eu acho que a questão da paz, da desmilitarização, desmobilização, é uma questão de direitos humanos. Eu tenho dúvidas de acreditar que alguém de livre e espontânea vontade escolha viver no mato, não é circunscrito a uma ou duas aldeias. Se essa mesma pessoa tiver opção de escolher, acredito que ninguém quereria isso. Portanto, eu olho a questão da desmilitarização, desmobilização, como uma questão dos direitos humanos, que esses homens que estão armados, que estão fugitivos, escondidos, também têm o direito de voltar às suas famílias, têm direito de ter empregos, têm direito de criar riqueza, têm direito de usufruir do desenvolvimento político, social, econômico que já registrado. Pois bem, estamos todos esclarecidos. A esta altura, que enquanto estiver no mato não tem benefício de transporte, não pode construir empresa. Portanto, eu penso que é do interesse de todos os moçambicanos e acredito que logo teremos este assunto fechado. Muito bem, a esta altura vamos então observar o nosso primeiro intervalo. Nós voltamos dentro de instantes para continuar a analisar então a retoma dos trabalhos na Assembleia da República e esta questão dos consensos, da viabilização dos consensos alcançados entre o Presidente da República, Filipe Nunes, e o líder da RENAM, Afonso Dhlakama. Não sai daí, nós voltamos já a seguir. Estamos em festa! A TV número 1 em audiência é também a número 1 no Facebook. Somos a página com o maior número de fãs em Moçambique e a mais interativa. No Facebook da TV Miramar, você acompanha tudo o que acontece no país. Notícias, informações sobre saúde, desporto, política, lazer, moda e muito mais. E ainda sabe tudo sobre a programação da sua TV de primeira. Acesse facebook.com/tvmiramar.mz e dê o seu like. Faça parte também desta página número 1 do Facebook no país. Miramar, contigo em primeiro lugar. Standard Bank Quick. Como aceder ao Quick? Depois de fazer o seu registro em qualquer balcão Standard Bank, digite *555 cardinal e siga os passos. Insira o PIN que recebeu quando fez o registro e confirma. Vai ter acesso ao menu Quick a partir que ele não quer ser pressionado. Aliás, ele dissolveu o G40
Porque quando ele chamou o G40 para pedir ser aconselhado como encontrar a paz, foram-lhe ensinar como é que devia fazer a guerra. E a partir desse dia, acabou com o G40 na presidência. Portanto, eu não quero pressionar o presidente Nunes, porque sei que ele é consciente, ele sabe, conhece as nuances e tem um calendário Indo agora para o segundo ponto, e passaria a palavra para si, Rio Janeiro. Tivemos já no passado dia 20 o governo representado pelo Ministério da Economia e Finanças com uma delegação que se deslocou a Londres, local que acolheu então a primeira ronda de negociações entre o governo moçambicano e o grupo detentor então dos títulos da dívida de Moçambique, portanto os credores de Moçambique, no sentido de se reestruturar a dívida. As propostas apresentadas pelo governo basicamente requerem uma extensão do período de maturidade da dívida, portanto aumentar o período no qual se pagaria a dívida por um lado, e por outro a questão então a questão de fontes de receita, o encaixe de fontes de receita para tornar a dívida sustentável, isso por um lado, e também o perdão de parte dos juros que Moçambique tem na sequência do incumprimento, do default em que Moçambique entrou desde que começou a não pagar as primeiras tranches da dívida. Na sua óptica, a proposta apresentada pelo governo é plausível? É de facto isto que Moçambique estaria em condições de apresentar, tendo em conta a atual conjuntura económica que o país atravessa? Olha, eu penso que isso é plausível, mas é preciso prestar atenção. Como é um processo de negociação, é necessário que o governo chegue a um entendimento com o Fundo Monetário Internacional. Mas também não podemos negar que em Moçambique, nestes momentos, o governo tem feito esforços de modo a pagar esta dívida. Mas quando nós estamos a falar de reestruturação da dívida, nós estamos a falar da redução de alguns juros, né, do valor. Mas há um ponto que é fundamental. Eu penso que o governo tem em manga, né, um projeto de adquirir com o tempo certos valores financeiros para sustentar a própria dívida. Uma vez que agora o pagamento da dívida seria insustentável. Na minha opinião, há elementos suficientes que o governo pode garantir daqui a anos para sustentar essa dívida. Primeiro seria garantir a reforma fiscal. Este é um trabalho que já está a começar a ser feito em Moçambique. Garantir o aceleramento da reforma fiscal. O outro ponto é acelerar o ambiente de negócios. Nós temos assistido claramente um grande diálogo entre o setor privado e o setor público, entre o governo e o CTA, para melhorar aquilo que é o ambiente de negócios em Moçambique. Eu penso que neste cômputo é possível, sim, garantir que esta dívida seja sustentável daqui, por exemplo, a 10 anos. Mas no momento é insustentável. O governo não tem condições suficientes em termos financeiros para suportar esta dívida e deveria existir um entendimento com o FMI. Eu acho que nesse é o problema de Moçambique. Se nós formos a prestar atenção, mesmo em Angola e em Portugal, houve renegociação da dívida com o FMI. É necessário que haja uma abertura dessas organizações multilaterais para entender aquilo que são as reformas econômicas que estão a ser levadas a cabo em Moçambique para melhorar aquilo que é o crescimento econômico. Uma vez que estamos a viver problemas sérios. O problema de Moçambique, da insustentabilidade da economia moçambicana, não é só ao nível interno, mesmo a nível da região. Nós assistimos claramente à subida de muitos preços de produtos. E também, se formos a tomar em conta a questão da sustentabilidade da venda do gás em 2022, às vezes é um pouco difícil ver se o governo poderá pagar essa dívida a tempo, durante 5 anos ou não. Eu penso que, na minha opinião, é necessário que haja um entendimento com o FMI. Embora o FMI venha dizer que é preciso que também haja investimento em Moçambique. Não nos esqueçamos que os ativos de Moçambique foram colocados nos mercados financeiros porque o FMI tem a certeza, tem a confiança, tem a experiência de que Moçambique tem elementos suficientes para poder pagar esta dívida, mas daqui a alguns anos. Mas é necessário que haja esse aceleramento do ambiente de negócios. Silvério Ronguano, uma das coisas que os credores colocam em cima da mesa é a questão da fonte de receita que o país vai utilizar para poder saldar a dívida que tem com os credores. E no meio disto tudo, tendo em conta o período de pagamento, cogita-se obviamente a exploração do gás. Indo por esta linha, não estaria aqui o governo a receber alguma pressão no sentido de, vamos assim dizer, hipotecar este recurso do país para o pagamento das dívidas? Ou seja, o que está a acontecer é o seguinte, é que Moçambique está a ser objeto de escárnio internacional por causa do seu governo. Estamos hoje a ser objeto de escárnio, do desdém e do desprezo internacional por causa destas dívidas odiosas, ocultas, que o governo, digamos, contraiu, contrariando todas as regras e violando a nossa Constituição, os nossos bons costumes.
O que aconteceu, é preciso que se diga, é que os investidores recusaram, esta é a palavra certa, recusaram e rejeitaram o plano mal feito, claramente por um governo incapaz, para reestruturar esta dívida. É preciso que se diga isto. Houve uma rejeição dos investidores. Segundo, os investidores mostraram claramente que, por causa destas dívidas, querem pôr a mão no gás, querem pôr a mão nos nossos recursos. Mas, por outro lado, existem muitas instituições, incluindo 100 parlamentares britânicos, que assinaram uma petição a aconselhar que, efetivamente, Moçambique não devia pagar estas dívidas. Quem devia pagar são aqueles que as contraíram, são aqueles que tiraram disso benefício, são os bancos que participaram neste esquema para ludibriar o nosso país. Portanto, para dizer que, efetivamente, o que deve acontecer é este povo rejeitar este governo já nas próximas eleições autárquicas e ter um governo digno que pode negociar de forma vantajosa para Moçambique. Nós não vamos entregar nem o gás, nem vamos deixar que aqueles que nos roubaram continuem a enriquecer a nossa custa. Passaria a palavra para si, Carlos Mchang. Quero ter de si também o seu comentário acerca deste processo da renegociação, da negociação em torno da reestruturação da dívida pública e do fardo que esta mesma dívida está a constituir para a economia nacional. Bom, há duas questões que eu tenho sobre esta dívida. Primeiro, não percebo como é que o governo tomou a decisão de assumir a dívida na sua totalidade, sabendo que houve 500 milhões não esclarecidos. Que se disse que comprou material militar e o ministro da Defesa veio 3 vezes na Assembleia dizer que não houve nada que entrou nesse período. Não se procura saber onde é que esse dinheiro foi aplicado. Também sabe-se que os barcos e outros materiais adquiridos houve subfaturação. É mais de 300%. Não se diz nada sobre o que aconteceu. Sabe-se também que há dinheiro que ficou nos bolsos de pessoas bem identificadas. Essas pessoas têm patrimônio. Não se diz nada sobre o patrimônio dessas pessoas, para além da responsabilidade civil. O outro debate que se faz, o senhor moderador aí estava a levantar a questão do debate que se faz entre o empresário nacional e o governo. A conversa que se faz entre o empresário nacional e o governo é um debate muito precário. Eu estive no encontro... Não fui eu quem levantou essa questão, foi o Rui Janeiro. Eu estive no encontro em que o doutor Regenda de Sousa insultou os moçambicanos ao chamar os empresários de ex-candongueiros que não tinham direito de reivindicar os seus direitos porque no passado foram candongueiros. A questão que se levanta é, o doutor Regenda já foi empresário neste país, empresário falido que está a dever trabalhadores e agora foi se tornar ministro. E a partir do pódio do governo anda a insultar os ministros. Os empresários. Esta atitude do Regenda de Sousa merece censura. Ele era miliciano, era GV no tempo que os empresários eram candongueiros. Por que não os prendeu, entregá-los ao Tribunal Militar Revolucionário? Vem hoje insultar pessoas. Pessoas tipo Agostinho Vuma, por exemplo. Mas pedia que concentrasse a sua abordagem na questão que colocou. Estou-me a concentrar no diálogo, porque o diálogo até com os credores pode ter falhado. É que se as pessoas foram para lá ter um comportamento de Regenda, não podem trazer nada. Insulta pessoas com 45 anos, que nessa altura de Candonga, essas pessoas não tinham nem sequer 10 anos. Isso é um insulto a todo o povo moçambicano. Nós estávamos lá como convidados. Sentimos-nos humilhados quando o Regenda se comporta daquela maneira. Acho que até o próprio Presidente da República sentiu-se humilhado porque até negou fazer o seu discurso. Portanto, eu acho que o governo, se quer negociar, tem que encontrar pessoas à altura e não com pessoas tipo Regenda de Sousa. Se eu fosse Presidente da República, naquele dia, Regenda saía do governo porque insultou pessoas na presença do chefe do Estado. Muito bem, passaria a palavra para si, Miguel Mabota. Também quero ter o seu comentário acerca deste processo em torno da negociação para a reestruturação da dívida pública de Moçambique. Ok. É assim, aqui trata-se de um negócio, portanto, de 2 mil milhões de dólares, que na altura da sua contratação, esta dívida representava um oitavo, portanto, daquilo que é o produto interno bruto, na altura em que foi contraído. Agora, aqui, o governo, penso eu, que deve estar a tentar usar o dinheiro dos moçambicanos para pagar a dívida. Está a fazer esse jogo. Porque devia
ter começado a pagar, se quisesse pagar. Primeiro, vamos ver essas linhas mestras da reestruturação que o governo apresenta. O governo apresenta 3 linhas, não é? Uma, que é o alargamento, portanto, da maturidade da dívida. Exato. Não sei se está a perceber. Em 8 anos, primeiro, é a primeira opção. Se não servir esta, a opção é de mais de 12 anos. A terceira opção vai até 16 anos. Não sei se está a perceber. Então, isto tudo é um jogo de cintura, é uma atividade que o governo está a levar a cabo no sentido de proteger os moçambicanos, porque senão já devia ter começado a pagar. Veja aqui, o governo já devia ter desembolsado 636 milhões, aliás, 318, que é metade dos 636. E o governo vai pedir ainda, não é? Que haja perdão, portanto, dessa... um haircut, portanto. Exatamente. Agora, para mim, isto é um exercício muito interessante. Trata-se de proteger os moçambicanos, porque senão já teriam desembolsado. Se nós vamos ver aquilo que é a historicidade da própria dívida, a primeira exigência, portanto, dos credores, do FMI, neste caso, foi a auditoria forense. Não sei se está a perceber. Eles exigiram que houvesse auditoria forense como condição para a retoma, portanto, desta parceria. Então, o governo aceitou ouvir a auditoria forense. Concluída a auditoria forense, a outra imposição, a exigência foi divulgação do relatório final. O segundo passo, houve divulgação do relatório final. Não sei se está a perceber. Quando se divulga o relatório final, há uma outra exigência. Não sei se está a perceber. Nós estamos a andar de exigência para exigência. Eu não chego a perceber. Aqui o governo, aqui não há aquilo que chama dependência recíproca. Quer dizer que o governo joga, portanto, como dependente. Não sei se está a perceber. Em outras palavras, o governo está a cumprir os requisitos, mas da outra parte não há alívio. Exatamente. O que eu penso aqui é que eu vejo esta atitude, não é? Do governo gerir essa situação até encontrar uma almofada de ar fresco em que possa suportar, não sei se está a perceber, e sair reforçado, portanto, nesta negociação. Porque se o governo quisesse sacrificar os moçambicanos, não é? Com essa exigência toda, já teria pago esses valores. Muito bem. Não sei se está a perceber. Mas eu acho que nós devemos ter uma atitude de apoiar o governo nesta negociação. Em vez de crucificarmos, devemos apoiar, até darmos dicas de como é que tem que se desembaraçar disto. Não sei se está a perceber. Muito bem. Em vez de condenar, porque no final do dia, se eu estou neste teto aqui e vai desabar este teto eu estando aqui, não é? Eu não fico ileso também. Eu falo de moçambicanos, quando o problema é de todos nós. Não é? Isto são sanções que estamos a sofrer. Não sei se está a perceber. É mais ou menos isso que eu queria... Muito bem, passaria a palavra para si, Rui Janeiro. Fica claro neste exercício de negociação em torno da reestruturação da dívida pública que o governo está a tentar resgatar a credibilidade do país, voltar a recuperar a reputação que o país tem e voltar a ter acesso aos mercados financeiros internacionais. Isso por um lado. Por outro lado, temos também o trabalho que o governo está a desenvolver paralelamente através do Ministério da Economia e Finanças, no sentido de trazer a dívida pública para níveis sustentáveis. Que leitura faz destas frentes que o governo abriu para tentar gerir, então, o estoque da dívida que o país tem?
penso que são posições positivas que o governo está a levar a cabo. Não nos esqueça que Moçambique, nos últimos tempos, teve essa descoberta do gás natural, mas a nossa economia ainda é insustentável. Não nos esqueçamos que também há uma tentativa de desvalorização da moeda moçambicana no mercado internacional, embora tivemos melhorias nos últimos tempos ao nível interno. Eu penso que são medidas plausíveis, são medidas que devem ser aconselháveis para qualquer governo que se encontra com uma dívida pública. Não nos esqueçamos que esta aqui não é uma dívida, como a sociedade civil diz, é uma dívida oculta, é uma dívida pública. E também quero dizer que, ao fato de o ministro da Defesa não se pronunciar sobre a questão da compra de armamento, olha, há questões que são segredo do Estado, não se podem relevar, não se pode deixar aberto. Eu penso que todo o Estado, para a defesa da sua soberania, tem seus segredos. E no caso nosso, em Moçambique, é preciso tomar em conta que o governo poderá pagar esta dívida e essa dívida se tornar sustentável para o governo moçambicano só a partir de 2022. Está claro, já fiz as matemáticas. E, em última instância, o governo não terá condições suficientes. Vamos ter que sacrificar a economia moçambicana e afundar o país. E não pode ser isso. O governo foi aberto no diálogo com o FMI. É necessário renegociar para a reestruturação da própria dívida. Eu penso que o FMI devia entender, mas também aqui é um mal do que o FMI coloca, é o fato de que o FMI quer muitos condicionalismos sobre o pagamento da dívida em Moçambique. Eu penso que aqui é uma chantagem entre as chancelarias diplomáticas e isso não podia acontecer nas relações internacionais, porque nós temos atores fora, diferentemente de organizações multilaterais, como organizações bilaterais, que cooperam ao nível econômico com Moçambique e entendem o perdão da dívida de Moçambique. Nós estamos a dizer que o governo do FMI tinha que perdoar a dívida do governo moçambicano, mas estamos a falar que o FMI tem que entender que Moçambique, dentro de 5 anos, não está em condições de pagar essa dívida, dentro de 10 anos não está em condições de pagar essa dívida, mas daqui a 14, 16 anos, Moçambique terá condições suficientes para poder pagar essa dívida. Rendimento para saldar a dívida. Saldar essa dívida. Estamos a falar de 2022, provavelmente. E assim encerramos este tópico. Convido o caro telespectador a observar mais um curto intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Muito bem, regressamos para a última parte do Resenha Semanal e já na reta final do programa vamos dedicar as atenções para o recenseamento eleitoral, processo que arrancou também na última semana, tendo como primeiro cidadão a se recensear o Presidente da República, Filipe Nyusi, que deixou um apelo vigoroso a todos os cidadãos moçambicanos a recensearem-se para estarem então habilitados a exercer o seu direito de voto nas próximas eleições autárquicas. Sobre este tópico passaria de imediato a palavra para si, caro Muxanga. Quero perceber de si, Renan já apresentou algumas queixas em relação ao processo, mas de um modo geral, como vê o arranque do recenseamento em todo o país? Ou melhor, nas 53 autarquias? Muito obrigado. Bom, primeiro gostaria de explicar que foi por causa disto que nós dissemos que o governo sozinho não pode assumir a dívida. A dívida que vai para além do mandato. Fala-se de 2020. Quem te disse que a Frelimo em 2020 estará a governar? Se entrar o MDM a governar, dizer que não assume a dívida. Se a dívida não passou do Parlamento, como é que se articula estas coisas? Então, é por causa disto mesmo, nós chamávamos de atenção que a dívida que vai acima do mandato tem que ser comunicada às instituições. Aliás, a lei prevê isso. O recenseamento está a correr na província de Maputo, onde eu estou, até estou a supervisar, e participei na formação de brigadistas, de fiscais de recenseamento, e já estive em toda a cidade da Matola, nos 3 postos administrativos, já estive em Boane, já estive na Manhissa, irei na Maacha. A coisa está a correr, mas não está a correr a perfeito. Só na cidade da Matola, no primeiro dia até o segundo, mais de 12 postos de recenseamento não abriram. Alguns postos de recenseamento não têm condições. Alguns postos de recenseamento, as supervisoras não conhecem a senha, não conseguem abrir as máquinas. E depois tivemos um problema muito grave na Matola, em que o diretor do STAI da cidade da Matola meteu 97 pessoas a ocuparem cargos de direção e chefia do processo, supervisor e digitador, pessoas que não passaram de formação, pessoas da sua família. Houve um trabalho, houve essa descoberta, a comissão está a substituir as pessoas, mas nós queríamos pedir uma medida. Esse senhor tem que ser afastado, tem que ser expulso dos órgãos eleitorais, porque ele veio em nome da sociedade civil para ajudar a melhorar o processo. O que ele está a fazer
é chantagem. Estas reclamações, particularmente antes de canalizar a mídia, já foram canalizadas às autoridades competentes, estas reclamações que está aqui apresentado? Está tudo documentado, mas também, mesmo que nós não possamos mandar lá, a mídia serve para nos alimentar, razão pela qual tudo que a mídia divulga, a Procuradoria recebe. Portanto, a Procuradoria tem que tomar conta desses assuntos. Ninguém está autorizado. Das 136 brigadas, alguém filtra 97 pessoas, distribuídas em cada brigada, uma. O que é que respeitasse o fundo de tempo de cada um dos painelistas para que todos pudéssemos, então, dissertar em torno dos temas que estamos aqui a analisar. Passaria a palavra para si, Rui Janeiro. Quero ter de si também a sua leitura sobre este arranque do recenseamento eleitoral nas 53 autarquias, portanto, nos 53 autarquias que serão abrangidas, então, pelos pleitos de outubro próximo. Bem, eu penso que os cidadãos moçambicanos têm o direito de se recensear, a lei já prevê isso. O que eu posso dizer é que apelo aos moçambicanos que possam ir aos postos de recenseamento eleitoral para garantirem o melhoramento da democracia neste país e o desenvolvimento econômico. Uma vez que em Moçambique a lei eleitoral permite que as pessoas que vão completar 18 anos possam ir se recensear, eu penso que é um momento que todos nós moçambicanos temos que ir recensear. Temos que ir recensear para melhorar a condição de vida. Não só, eu penso que também há um elemento que temos que garantir, é de que as organizações que estão no processo de administração eleitoral devem garantir que haja uma verdadeira transparência no recenseamento eleitoral. Eu penso que esta reclamação do deputado Muxanga é importante, né? Porque nenhum processo democrático ele ocorre sem erros. A democracia é feita com a correção de erros. E é nesta linha de orientação que temos que corrigir os erros. Mas não esqueçamos que a Frelimo também pauta pela transparência. A Frelimo também pauta pelo respeito pelos interesses dos cidadãos. Nós não queremos acreditar que os erros que o Muxanga coloca aqui são erros propriamente que a Frelimo colocou. Embora venha o título, emblema do Partido Frelimo, eu quero acreditar que o Partido Frelimo, assim como o Partido Renamo e restantes partidos, estão preocupados pelo melhoramento da democracia neste país. E então o nosso papel é, cada vez mais, irmos recensear. Há um ponto que temos de tomar em conta aqui, é o fato de que há algumas organizações que estão a apelar para que algumas populações de certos bairros não possam ir se recensear. Eu penso que isto é negativo. Depois vamos voltar aqui a dizer que houve abstenção eleitoral, mas está-se a manipular populações de Gojosa, não sei o quê, para poderem não ir se recensear. Eu penso que não se pode pautar por esse comportamento. Todos os moçambicanos que têm a idade de recenseamento eleitoral têm que se recensear. Há uma importância no processo eleitoral, sim, e o processo eleitoral também constitui o interesse dos partidos políticos. Muito bem, Silveira Romano, queria ter também o seu comentário acerca deste processo. Eu quero apelar a todos mesmo para que se recenciem. Recensear-se é ter a arma para acabar com essa história de dívidas ocultas com governos que de fato andam a nos dar chiconete, a nos dar dívida. Portanto, eu apelo vivamente aos jovens, às mamanas, aos velhos, a todos. Vamos recensear para salvarmos o nosso país, porque a mudança, a transformação, a melhoria só há de vir se nós recensearmos. Vamos todos em massa recensear. Nós sabemos que tem havido algumas manobras, por exemplo, as máquinas têm avariado de uma forma sistemática que nós não percebemos o que está a acontecer. Tem existido alguns brigadistas que não aceitam dar os números aos fiscais, delegados de candidatura que estão a acompanhar o recenseamento. É preciso que os órgãos eleitorais estejam por cima disto e prendam todos aqueles que estão a impedir o normal, portanto, o funcionamento do recenseamento. Portanto, vamos todos recensear e é preciso que órgãos eleitorais, partidos políticos, de fato estejam de olho aberto, porque quando você tem aquele pequeno cartão, tens a arma para poder expulsar aqueles que vivem à custa do nosso sangue. Mas o trabalho dos partidos políticos no sentido de mobilizar as populações estou a mobilizar e nós vamos ao terreno todos os dias, todos os fins de semana. Estamos a dizer às pessoas recenciem para poder mudar. Estamos também a controlar. É por isso hoje, onde eu sou fiscal, passei por ali, a máquina, por exemplo, não estava a funcionar. Portanto, e como ali há muitos sítios por este país que as máquinas não estão funcionando, não sabemos se é de uma forma deliberada ou as máquinas foram compradas, são máquinas obsoletas, o que também é um crime. Também há presidentes que não querem dizer
Quantas pessoas recensearam? Qual foi o último de ontem? Qual foi o primeiro de hoje? Qual é a pessoa que fechou? Que é para todos saberem. Portanto, que estão a obstruir a fiscalização do recenseamento. Estas coisas são condenáveis e os órgãos eleitorais têm que prender, têm que expulsar do seu seio pessoas que têm este tipo de comportamento para que efetivamente as eleições possam ser uma festa da mudança, da transformação e todos nós munidos, já não com armas, munidos com aquele cartãozinho, pormos um stop àqueles que estão a viver à custa do nosso sangue, àqueles que efetivamente não pautam pela boa governação. Viemos para salvar as nossas vidas, portanto, isso já se dizer que a dívida do passado há 16 anos. Nem nós, nem os nossos filhos não devem pagar esta dívida. Vamos nos licenciar, vamos nos salvar daqueles que vivem à custa da Miguel Mabote quer ter o seu comentário também acerca... Eu gostaria de chamar a atenção a um novo fenômeno, não é? No nosso país. Por exemplo, o recenseamento ou o voto já deixou de ser simplesmente um direito cívico, não é? As pessoas agora fazem câmbio de voto, quer dizer, troca. O que é que você faz para eu votar em você? Não sei se está a perceber. E depois também, eu não tomo lá da cá. Eu dou voto, você dá o quê? Então, o que está a acontecer agora é que nós estamos a assistir esta abstenção já no recenseamento, antes da própria votação. Não sei se está a perceber. As pessoas não vão se inscrever. Nós vimos algumas reportagens ali, não é? Que as pessoas não vão porque há isto, porque há falta daquilo. O que eu gostaria de dizer aqui é que nós temos que tomar a consciência, por exemplo, os professores agora começaram a dizer que não, se não há progressão na carreira, então não votamos. Não sei se já perceber. Não deve haver chantagem no meio desse processo. E nem é chantagem, é um direito também, porque a pessoa, para pôr alguém a governar, não é? Tem que ter um retorno. Não sei se está a perceber. E a professora fizeram como... Mas assumindo que quem governa não governa só os professores, governa... Não, é um exemplo. É um exemplo que estou a dar. É um exemplo que estou a dar. É uma amostra apenas. Não é? E nós sabemos que há jovens, por exemplo, também, né? Que querem emprego. Andam por aí a deambular. Se não temos emprego, então não damos nosso voto. Não sei se está a perceber. O vendedor ambulante, se não temos espaço para nós vendermos essas coisas, ainda não damos voto. São esses cenários que nós temos que gerir no dia de hoje. Não basta fazer mobilização para as pessoas irem se inscrever. As pessoas querem saber, vou me inscrever para quê? Não sei se está a perceber. As pessoas, e nós temos que começar a ver que naquilo que as pessoas querem, não é? As pessoas que tomam conta do poder têm que começar a dar satisfação às necessidades cada vez mais crescentes das pessoas. Muito bem, eu vejo para a campanha agora é no sentido do todo cidadão ir buscar este cartão. Agora, se ele está a ser devido, está a ter problemas de energia, isso fica para depois. Mas a primeira questão agora, todas as pessoas devem ter o cartão de recenseamento. Agora, há dificuldades que as brigadas de recenseamento estão a criar. Há máquinas que têm nomes já gravados. No local onde recenseou o governador da província de Maputo. Mas eu volto a questionar, Carlos Changa, estas reclamações que está a apresentar aqui estão documentados, já foram canalizadas aos órgãos competentes? Estão documentados. O local onde Sua Excelência Diomba recenseou, ele foi o número 1. Ele apareceu como número 12 lá. Porque há nomes estão gravados lá dentro. Por causa dessas máquinas compradas junto de malandrices. Nós já pedimos neste programa, nesta televisão, que o material eleitoral não pode ir ao procuramento, porque em Moçambique ninguém fabrica material eleitoral. Quiseram meter intermediários. Os intermediários estão a criar problema. O material eleitoral saiu 3 vezes mais caro e o processo não está a sair da forma como nós queremos. No local onde eu tirei este cartão, gastei 25 minutos contra 5 normal. Por quê? Porque a bateria
da máquina, aliás, do computador, com a ficha de ligação à energia não estão conectados. Tem que haver uma bateria que é carregada por... Não são compatíveis. Tem que haver uma bateria carregada por painel solar. Aqui na cidade da Matala, isto é mau. Mas tendo em conta o decurso, o período pelo qual vai decorrer o processo se a situação continuar da forma... Não há tempo para se corrigir estas irregularidades? Se a situação continuar da forma como está, não há de haver tempo. Ou, precisamente, terá que ser prorrogada até junho, e depois teremos que refazer o calendário eleitoral. Mas o que nós queremos é que toda a população tem que ser recenseada. Nos 52 mesmo para terminar, Rio de Janeiro... A pessoa que foi não conseguiu recensear porque a máquina está avariada. Depois fica desmoralizado, não há de ir votar outra vez. Vamos fazer as coisas como deve ser. Mas agora o apelo grande é que todos vamos recensear. A única forma de acabar com essas malandrices é suportarmos isso, recensearmos mesmo contra a vontade deles para podermos ganhar essas eleições. Obrigado, Severo Ruano. Rio de Janeiro, mesmo para encerrar. Eu penso que pelo tempo é suficiente para todos os moçambicanos em idade de voto poderem se recensear. Agora, aqui estar a falar de mudança para retirar a Frelimo, eu penso que o partido que governa aqui bem neste país é a Frelimo. O MDM mostrou aquela brincadeira que fez em Nampula de corrupção. Quem sabe dirigir este país, quem consegue garantir boa governação deste país é a Frelimo, está claro. Muito obrigado. Vamos licenciar para garantir. Muito obrigado, Rio de Janeiro. Muito obrigado, Silvério Ronguano. Muito obrigado, Miguel Mabote. Muito obrigado, António Muxanga. E assim fizemos a presente edição do Resenha Semanal. Assim que nos acompanhou, caro telespectador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a nos encontrar no próximo domingo para continuar a analisar assuntos candentes que marcam a semana no país. Boa noite e até a próxima.